Pode ir. Boa noite, gente, tudo bom? Hoje a gente dá sequência, né, a nosso estudo de morfologia. A gente, então, terminou aquela primeira parte de estrutura e formação de palavras, né, a gente viu vários processos pelos quais as palavras podem ser formadas, e agora a gente começa a entrar em algo um pouco mais, talvez, palpável para vocês, porque tem muito a ver com coisas que a gente vê na escola, né, em termos de gramática. São as classes de palavras. Então, a gente vai passando, né, por todas as classes, e isso vai ajudar a gente a compreender melhor a língua, tanto no sentido semântico, ou seja, né, no sentido dos significados das palavras, dentro dos seus respectivos contextos, isso é importante, né, a gente não se comunica como se a gente estivesse só recitando palavras que estão no dicionário, né, a gente está criando sentidos em cada contexto de comunicação. E também vai ajudar a gente a entender melhor algo que é sempre um drama e um trauma na trajetória escolar, que é a sintaxe, né? Que é a forma como a gente constrói as frases. Enquanto a gente está olhando aqui tudo separadinho, né? Como se a gente estivesse estudando anatomia. Né? A morfologia na gramática, ela é como uma anatomia, é, na biologia, né? Você está olhando parte por parte para entender melhor o todo. A gente vai fazer assim também aqui. Então, começando pelo primordial, que são os substantivos. Eu gosto de pensar, né, nessa questão dos substantivos como um tipo de classe de palavra que me faz pensar na origem da linguagem humana, assim, de um modo mais geral. Quando a gente estuda gramáticas de outras línguas, né, tantas línguas tão variadas, a gente vê tantas diferenças de estruturas, coisas que existem numa língua e não existem na outra, existem em ambas as línguas, mas a forma como aquilo é usado, é aplicado na na comunicação de fato, não é igual, não é a mesma coisa. Então, eu comentei com vocês, né, que eu voltei a estudar árabe, e quando você vai estudar verbo no árabe, você não pensa em termos de passado, presente e futuro, como a gente pensa em português e em outras línguas também, né? A gente pensa em termos de aspectos, é uma doideira, que é tipo assim, se você pega 5 formas mais comuns dentro da gramática árabe, você tem a forma um, que seria algo equivalente ao nosso passado perfeito, então, ele escreveu, sempre no ele, olha só, curioso isso. A gente, quando pensa em conjugação de verbos em português, a gente geralmente começa pelo eu, pela primeira pessoa do singular, e no árabe é sempre o ele, né, a terceira pessoa do singular masculina. Aí você tem a segunda forma, que é o ele escreve, mais ou menos, né? Traduzindo assim, mais ou menos como o nosso presente indicativo. Aí tem uma coisa muito doida, que é, isso está dentro da concepção deles de verbo, que é o escrevente. Aquilo que a gente pensaria como um sujeito, eles entendem como um verbo. É uma coisa, assim, meio enlouquecedora. E aí você tem uma forma que é a mais presente, que você vai procurar no dicionário a partir dessa forma, que é a substantivação. Então, é quando um verbo é transformado num substantivo.
isso só para dar uma palhinha, assim, para vocês pensarem em como as estruturas linguísticas são muito diferentes, né, de acordo com os idiomas e seus desenvolvimentos. As pessoas falam muito, porque o português é uma língua muito difícil. Assim, toda língua é difícil à sua própria maneira, mas línguas que passaram por processos de expansão, de disseminação por meio de colonização, como é o caso da língua portuguesa, isso acontece com ainda mais intensidade, porque você vai misturando as influências, né? Você vai ter influência de línguas africanas, você vai ter influência do próprio árabe, né? Porque você tem uma parte dos escravizados africanos que vieram de países de predominância árabe, muçulmana. Então, tudo isso contribui para as línguas serem mais complicadas. Então, Monique perguntou, né, na cultura árabe é o homem no centro, por isso ele? É um bom palpite. Difícil dizer, assim, afirmar categoricamente, é por isso. Mas é um bom indício de uma certa visão cultural, né? Assim como a gente vai ver, né, que na nossa língua, embora isso não esteja presente na conjugação do verbo, exato, a cultura tem tudo a ver com a linguagem, né? Uma coisa não vive sem a outra. Por isso que a gente sempre fala que a língua é viva, porque as culturas estão sempre em transformação. Às vezes mais lentas, às vezes mais rápidas, mas sempre está mudando. Não tem cultura que permaneça 100% intacta ao longo do tempo. Mas se a gente não tem tanto essa questão da predominância do masculino nos verbos, a gente já tem muito nos substantivos, né? Como a gente vai ver. Então, aquela coisa, né, de você se referir a um grupo de pessoas e tem 2 homens e 30 mulheres, você vai muitas vezes se referir a esse grupo como se você pensar num substantivo, você fala o pessoal. Ou se você fala com pronome, você vai falar eles. Mesmo que os homens sejam a minoria da minoria da minoria. Né? Então, tem várias dessas questões. Ou o próprio uso da palavra homem como equivalente de ser humano. Né? Então, tudo isso mostra alguma coisa, né, sobre a nossa cultura. Aí, só voltando aqui, eu peguei um trechinho da Bíblia, né? Tá aqui no capítulo 2, versículo 19 de Gênesis, né? Então, lá no comecinho de tudo. Então, quando Deus está criando o mundo, está criando as formas de vida e tal, aí tem essa parte, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Por que eu estou trazendo isso aqui? Um pouco para a gente pensar junto, né? Como que, antes da gente pensar numa estrutura linguística complexa, quando a gente está aprendendo a linguagem, o mais imediato é o substantivo, né? São os nomes que designam as coisas ao nosso redor. Então, a criança está aprendendo a falar, ela vai ali pelo que está perto dela. Então, é a mamãe, é o papai, é a mamadeira, é a chupeta. Ela está tentando reconhecer o mundo ao seu redor. E isso você faz de várias formas, e uma delas é a linguagem verbalizada, né? No caso. Então, eu gosto de pensar nesse pedacinho específico, né, do Antigo Testamento, como uma das formas de simbolizar este início da linguagem dentro da nossa espécie, né? E todas as culturas têm algum mito fundador sobre a questão da linguagem, né? Então, você vê em outras matrizes, né, culturais,
Aqui a gente está falando de uma matriz cultural judaico-cristã. Se você vai para outras, você tem muito uma determinada divindade que deu um alimento, alguma coisa assim, que quando a pessoa ingeriu aquilo, degustou aquilo, ganhou a capacidade de falar, né, de nomear as coisas. Aproveitando que a gente está falando dos árabes, né, no caso do islamismo, você tem uma coisa muito curiosa, né, porque as pessoas vêm de fora e pensam muito assim, Maomé, ou Mohammed, né, como eles falam, é o equivalente a Jesus para os muçulmanos, mas não é verdade. O equivalente, se a gente pode falar assim, né, a Jesus para os muçulmanos é o próprio Alcorão. O Alcorão é o que tem realmente um estatuto de sagrado. O Maomé, ele é o grande profeta, né? Ele é visto como esse grande mensageiro, né? Uma pessoa que fez essa ponte entre as pessoas e Alá. Mas o que conta mesmo é o Alcorão. Por isso que tem uma coisa muito forte com a palavra mesmo, dentro do islamismo, né? Isso é uma coisa muito bonita de ver, inclusive, porque muitas pessoas que não são árabes, quando se convertem ao Islã, elas aprendem, às vezes, alguma coisa de árabe para poder recitar as orações. Olha só, que curioso. Mas, gente, se eu começo a falar essas coisas, eu me empolgo, aí eu esqueço da gramática. Então, eu vou voltar aqui. Então, dizendo de uma maneira muito simples, o substantivo é isso, né? A palavra com que designamos ou nomeamos os seres em geral. E aqui não necessariamente seres vivos, né? Mas a gente vai pensar também em termos de ideias, de seres não vivos, né? De lugares, e por aí vai, né? Então, se a gente pensa assim, de forma bem básica, a gente tem nomes de pessoas, animais, vegetais, lugares, instituições e coisas. Então, aqui a gente tem um exemplo para cada um desses exemplos citados, né? Então, Maria para pessoa, cão para animal, IP para vegetal, Recife para lugar, Senado para instituição, livro para coisa. Aí, nomes de noções, ações, estados e qualidades tomados como seres. Então, verdade, colheita, velhice, bondade, largura. Né? Então, aqui a gente não são necessariamente coisas que a gente pode nos relacionar num plano mais concreto, mas são coisas que existem no mundo. Algumas coisas mais do campo da nossa imaginação, da nossa percepção de mundo, como é o caso de verdade, por exemplo. Né? A verdade, ela é uma coisa extremamente subjetiva, né? Que vai depender muito de muitas questões culturais, de questões psicológicas, etc. Mas é algo com o qual a gente pode falar sobre. Então, a gente nomeia isso. Não é uma coisa indefinida a esse ponto da gente não ser capaz de nomear, né? Aí, percebam, né, que esses daqui, listados no item A, são os chamados substantivos concretos, né? São essas coisas que a gente pode averiguar a sua presença, a sua existência no mundo material, na realidade material. Enquanto esses daqui de baixo são coisas abstratas, né? Que a gente vai se referir a isso de uma maneira abstrata. Tudo bem até aqui? Ai, meu Deus, que vergonha! Se eu poderia falar uma frase em árabe. Ai, meu Deus, socorro. Ai, caramba. Deixa eu ver. Como que fala bom dia em árabe, prof? Tá, bom dia, bem bonito e não é tão difícil. Sabah al-Khir.
E uma coisa que eu gosto do árabe é que nunca é uma coisa assim simples de falar bom dia. É que o seu dia seja iluminado, brilhante, maravilhoso. Tudo no árabe é exagerado, sabe? É uma coisa engraçada. Tipo, eles nunca vão falar eu te odeio. Vão falar eu espero que o pior verme corroa os seus órgãos. É uma coisa bem doida, assim. Não, não tô falando, assim, é que não é Eles tão são difícil intensos, a pronúncia. Oi, Emily. eles são intensos, né? São intensos, muito, muito intensos. É dramático. Exato. É, mas, sei lá, daria para falar Ana Ismi Nara, Ana Adrussa Aluha Larabia, que é algo do tipo, eu me chamo Nara e eu estudo a língua árabe. Ai, gente, eu espero um dia falar direitinho, bem bonitinho, coisas mais complexas do que isso, mas, né, vamos lá. É uma língua muito bonita. Continuando, obrigada. E agora a gente vai entender um pouco mais a classificação, né? Aqui a gente já começa a ter algo da classificação, que a gente está classificando em concretos e abstratos, né? Isso que é importante. Mas aí a gente também pode separar em próprios e comuns. A gente fala que a gente tem um substantivo comum quando eu posso falar sobre, de uma maneira genérica, sobre qualquer representante dentro de uma categoria. Então, por exemplo, homem é um substantivo comum a todos os membros desse conjunto maior que formam os homens. País também é uma palavra que eu posso usar para designar qualquer país existente, né? Se eu falo assim, fora de contexto, eu, sem determinar qual é o país, eu posso estar me referindo a qualquer um, assim como cidade, etc. Mas, se eu falo em termos de Carlos, Brasil e Paris, eu estou determinando exemplos específicos que representam essas categorias. Então, eu tenho o Carlos representando a categoria de homem, Brasil representando a categoria de país, Paris representando a categoria de cidade, ok? Então, essa é a diferença entre próprios e comuns. A gente também aprende na escola, geralmente, que os substantivos próprios a gente escreve com a inicial maiúscula, né? Isso isso é meio que regra, assim, geral, embora a gente possa ver, às vezes, algumas exceções que têm a ver com preferências pessoais, né, de alguma pessoa. Então, acho que talvez vocês saibam, né, que tem a Bell Hooks, né, que é uma grande filósofa, que ela escolheu que o nome dela, que na verdade é um nome escolhido, né, Bell Hooks não é o nome de nascença dela, é o nome que ela escolheu, mas que fosse grafado em minúsculas, né, porque ela quer que as pessoas se preocupem mais com a obra dela do que com a figura dela. É uma coisa interessante, assim. E é muito engraçado, porque eu já escrevi vários textos citando a Bell Hooks, às vezes textos acadêmicos e tal, eu sempre tenho que fazer uma notinha de rodapé falando, olha, eu grafei em minúscula porque a autora prefere assim, porque senão eles acham que eu escrevi errado. Mas isso já é uma questão mais política, né? Uma questão de como a pessoa enxerga aquela determinada questão. Mas, de modo geral, é isso. Aí, substantivos coletivos, prestem atenção numa coisa que os substantivos coletivos, eles não são a mesma coisa que plural. Plural é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Substantivo coletivo é quando você tem uma palavra no singular que designa um conjunto de seres ou coisas. Então, olha só essas duas frases. Quando eu falo 150 milhões de brasileiros pensam assim, é diferente de eu falar o povo brasileiro pensa assim. Primeiro,
a gente pensar só na estrutura da frase, sem pensar ainda no conteúdo, eu já tenho uma diferença quando eu olho para o verbo, né? Na primeira frase, o verbo está concordando, né? Está no plural. No segundo caso, ele está no singular. 150 milhões de brasileiros não é igual ao povo brasileiro, percebe? Quando eu faço esse recorte numérico, eu estou indicando que, por maior que seja esse número, ainda é um recorte. Quando eu falo o povo brasileiro, ainda que a gente saiba que não existe nenhuma totalidade, né, não existe nada como o povo brasileiro para falar que todos os brasileiros são iguais ou pensam igual, mas quando eu uso essa palavra, eu estou querendo trazer para minha frase um sentido mais geral, mais de totalidade. Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo. Beleza. Vamos seguindo. E aí a gente tem vários outros exemplos de substantivos coletivos, né? Geralmente, quando a gente é criança, a gente está na escola, a gente tem que fazer aquelas listas imensas, né? Ah, é lobo, alcateia, elefante, manada, peixe, cardume, por aí vai. Eu não vou fazer isso aqui com vocês, porque, né, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas só para dar exemplos, às vezes, de coisas que a gente não se lembra tanto, né, como um substantivo coletivo, por exemplo, exército, por exemplo, multidão, assembleia, caravana, né? Você não usa caravana para uma viagem de uma pessoa, né, ou de duas pessoas, sei lá. Você imagina um grupo de pessoas que está ali numa determinada jornada, né, em conjunto. É, mesma forma, o elenco, né, você está pensando num conjunto de atores e atrizes, e não em um ou dois atores, assim, né? Então, aqui a gente está pensando em substantivos coletivos, todos no singular. Então, o exército, a boiada, a multidão, o arquipélago, a assembleia, e assim por diante. Eu posso colocar esses substantivos coletivos no plural? Posso, né? Posso falar, os exércitos brasileiro e turco, XYZ. Mas aí eu estou me referindo a dois conjuntos, de fato, né? Vamos seguindo. E aí a gente tem essa coisinha chamada flexão dos substantivos. A gente que está começando agora nessa parte, né, de estudar classes gramaticais, a gente vai estudar algumas classes gramaticais que são flexionadas, elas são passíveis de sofrerem uma flexão, e outras que não sofrem flexão. Só que flexão é uma palavra que nem sempre ajuda a gente a pensar no que significa quando a gente usa essa palavra em gramática. Eu gosto de dar um exemplo, fazer uma analogia um pouco besta, mas que ajuda. Vocês sabem que eu gosto de analogias bestas, né? Mas, tipo assim, quando você faz flexão de braço, você espera que o seu braço, que algo no seu braço, na sua musculatura, mude, certo? Você não faz flexão para o seu braço continuar igual, né? Pode ser que por uma questão do seu biotipo, você não vai ficar monstrão e tal, mas alguma coisa vai mudar, ele vai ficar mais firme, pelo menos, né? Vai ficar mais resistente. Essa mudança é a flexão, né? A flexão, ela provoca uma mudança. E da mesma forma, quando a gente flexiona, determinadas classes de palavras, elas vão sofrer alteração. Então, aqui, substantivo, a gente já estava falando dessa diferença entre singular e plural. A gente vai entrar um pouquinho com mais detalhe agora nisso. Então, Rafael, boa pergunta, né? Então, vou só ler, caso alguém não esteja vendo, né? O S é adicionado nas palavras quando se trata de plural, geralmente, mas se há esses substantivos coletivos, porque eu preciso ainda assim adicionar S nessas palavras, por exemplo, em as caravanas.
A gente vai adicionar o S em exemplos assim, de substantivos coletivos, quando eu estiver me referindo a 2 ou mais exemplares desses substantivos coletivos. Então, quando eu falo em as caravanas, eu estou pensando em 2 eventos separados. Exato, se tiver mais de um grupo, ou seja, uma caravana viajando. Então, vamos supor que teve um encontro entre 2 caravanas no meio do caminho. Percebe? Eu não vou falar as caravana, ou falar mesmo assim no singular, a caravana pensando que eu estou falando das duas coisas. Estou me referindo a 2 coisas diferentes que levam o mesmo nome. Mas como são 2 unidades, aí pensa de uma maneira mais matemática mesmo. Tenho 2 unidades de uma mesma coisa, eu coloco no plural. Beleza? Beleza. Então, é... eu vou voltar nessa sua fala, Vitor, só voltando aqui para a Valéria. Nome de mês é pensado geralmente como um nome próprio, porém, ele tem uma característica que é assim. Assim, agosto é uma palavra que eu uso para designar um mês específico, né? Mas ele é um evento que ocorre com regularidade. Então, mais importante do que eu pensar em agosto como um nome próprio, é eu pensar qual agosto é esse? É o agosto de 2020? É o agosto de 2010? Entende que ele tá, é como se ele estivesse no meio termo entre comum e próprio, porque ele pode ser super genérico e ele pode ser super específico. Faz sentido isso? Beleza. Agora, voltando aqui, Rafael, na sua questão, você está dizendo, daria para entender que é mais de uma quando, se você falasse como o Vitor falou, as caravanas, é isso? Por quê? Isso é muito interessante, você está completamente certo. E dentro da linguística, a gente estuda isso não como um desvio, mas na verdade como uma correção. Olha que interessante, como uma correção de um excesso da língua. Por quê? Se eu falo, vamos supor, eu vou falar, as caravanas se encontraram. Então, eu estou aplicando o plural no pronome, perdão, no artigo, as, no substantivo, caravanas, e no verbo, se encontraram. Mas se eu falo, as caravanas se encontrou, todo mundo entendeu. Eu estou me referindo a mais de uma, né? Então, assim, faz todo sentido que você reduza, né, que você elimine o plural do ponto de vista lógico da língua. Você conseguiu comunicar aquilo que você precisava de maneira mais econômica. E a economia é o princípio maior das línguas. Percebe? E aí, sou estranho, por quê? Porque tem toda uma questão de preconceito linguístico, né, de associar uma determinada forma da língua com prestígio social, com intelecto, né, uma associação que não faz sentido. Porque você saber ou não saber conjugar, concordar os elementos dentro de uma frase não te faz mais ou menos inteligente, né? A gente tá cansado de ver gente que, tipo, advogado, sabe? Que adora encher linguiça em texto, mas você vai ver, não tá falando nada com nada. Tá só rebuscando. Então, assim, o meu papel como professora de português é mostrar para vocês que esse desvio da norma, ele faz todo sentido dentro da própria estrutura gramatical, né? Essa gramática viva que a gente está usando no cotidiano, mas que
Eu preciso, né, relembrar vocês da norma culta, porque, enfim, né, vestibular, etc. Mas faz bastante sentido. Exato, exato. A comunicação, ela tem que ser o eixo norteador, né, da linguagem. Porque se você fala muito rebuscado e ninguém te entende, não sei, né, do que adianta também. Enfim, então, quando a gente fala de flexão, a gente está falando sobre uma transformação na forma mesmo. Eu não necessariamente vou mudar de significado, lógico, alguma coisa no sentido da frase, né, do contexto vai mudar. É diferente eu descrever uma cena em que tem uma caravana e que tem duas caravanas. Eu estou mudando algo no contexto, mas eu não estou mudando necessariamente no significado da palavra, né? Estou mudando algo na forma. É importante entender isso, porque a gente vai ter classes gramaticais que não sofrem flexão. Um exemplo, advérbio. A gente vai ver um pouco mais para frente. Então, advérbio, por exemplo, o advérbio sempre, o advérbio nunca, o advérbio felizmente. Eu nunca vou colocar isso, né, essas palavras no plural. Elas não têm um masculino e um feminino, então eu também não tenho uma flexão de gênero, por exemplo. Né? Então é só importante fazer essa distinção, porque às vezes a gente fica assim, né? Às vezes, eu coloco essa palavra no plural? Não, não coloco. Né? Não tem plural para isso. Então, é algo importante, porque isso é uma coisa um pouco complexa da língua portuguesa especificamente. Ela tem uma mistura, né, de classes gramaticais em relação à flexão ou não flexão. Bom, então aqui, pensando na flexão de número, né, a gente vai falar basicamente de singular e plural. Aí a gente tem, né, o jeito mais simples de formar plural, que é o acréscimo do S, só que aí vamos ver alguns detalhes. E aí, por isso que é importante a gente estudar lá atrás, né, como a gente fez, da fonética e fonologia primeiro. E agora a gente sabe que é um ditongo, né, que é um encontro de vogais, né, como a gente estava vendo ali, que foi importante para a gente entender um pouco melhor sobre a acentuação. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Uma palavra terminada em vogal, né? Um substantivo terminado em vogal, substantivo terminado em ditongo, a, i, e, iu, eu só acrescento S. Essa é a regra geral. Quando eu estou falando em regra geral, estou falando que é o que se aplica à maioria das palavras nessa característica, né? Terminada em vogal ou ditongo. Aí a gente tem um tipo específico de ditongo, que é o ão, que é algo muito abundante na língua portuguesa. É isso, uma das marcas da nossa língua. São geralmente os sons que os estrangeiros têm mais dificuldade de aprender, geralmente não aprendem, né, a falar esse ão, ou on, ou ons, né, porque não faz parte da fonética deles, então tem mais dificuldade. Então, a maioria vai terminar em ons. Então, balão, balões, gavião, gaviões, botão, botões, assim por diante. É bom saber essas coisas, né, quando se fala em maioria, porque na dúvida a gente já consegue ter, muitas vezes, um palpite mais seguro, tá? Aí, uma coisa que acho que muita gente se pergunta, mas por que raios a gente tem tantas possibilidades de formar esse plural do ão? Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem como contornar, digamos assim, porque isso significa que essas palavras vieram de lugares diferentes. Então, palavras que vieram de uma raiz latina, elas geralmente vão ter uma terminação, palavras que vêm de uma origem grega vão ter outra, e isso
é algo da história da língua. Só que como a gente não viu isso acontecendo, porque isso aconteceu muito tempo atrás e numa escala de tempo muito longa, a gente não sabe, a gente só, tipo, é meio que obrigado a decorar essas coisas, né? Cidadão. Eu vou dar o exemplo do cidadão, que ele tem um jeito um pouquinho mais fácil de saber. Eu sou, né, eu defendo a ideia que a gente deveria poder formar com o que a gente quisesse, com ões, com mães e com ãos. O que você estava tentando pronunciar, Emily? Os cidadãos? Os cidadãos, cidadões, aí eu tava vendo, tipo, qual que é mais certo falar, mas eu não. Então, assim, pela gramática é cidadãos. Mas aí que tá, tem coisa que você fala, ai, mas do outro jeito soa melhor, né? Então, eu acho, assim, que nesse caso deveria valer tudo, porque todo mundo ia entender e ninguém ia ser cobrado por isso. Mas, né, não sou dona da língua portuguesa, infelizmente. Até esse caso aqui, né, do opinião, opiniões, é sempre, é sempre bom lembrar, né, de uma frase famosa do Guimarães Rosa, que ele fala: pão ou pães, não, perdão, pães ou pães é questão de opiniões. Né? Então, ele está ali fazendo uma provocaçãozinha aí com essas coisas da língua portuguesa que acabam dando uma engessada, né? Essa é a conclusão da aula, Vitor, exatamente. Só não escreva isso na prova. Mas sim, cérebro foi o meu jeito de falar a infância toda. Eu fiquei muito decepcionada quando descobri que não era assim. Então, enfim, é triste. Aí, para pensar nesse caso do cidadão, aqui tem uma regrinha que ajuda a gente um pouquinho melhor, que a gente vai ter esse caso, né, quando a gente tem oxítonos, então, né, quando eu tenho essa última sílaba tônica, que é o caso de cidadão, eu falo cidadão, né, não cidadão, nem cidadão, eu falo cidadão, aí eu acrescento o S, só o S. E olha só que curioso, né, que aqui a gente tem uma paroxítona, o acento tá aqui. O tio, ele não é predominante em relação a outros acentos. Se eu tenho uma palavra que tem outro acento que não o tio, a tônica tá com o que tá no outro acento, nunca no tio, tá? O tio, ele só ganha quando tá sozinho. Então, aqui, isso para mim é tão estranho, falar em acórdão e não em acordão. Eu acho tão mais natural falar acordão, mas não, é acórdão. Isso é uma palavra que a gente acaba vendo muito em reportagem política, né, em notícia, falando dos acórdãos entre deputados, entre, por exemplo, Congresso e Câmara. Você vê esse tipo de palavra, né, nas notícias, e fica, nossa, que palavra é essa? Mesma coisa que é o caso do órgão. O órgão a gente já está mais acostumado, é uma palavra mais comum, né? A gente fala órgão e não órgão, né? A tônica não está no fim. Mas o bom disso é que a gente sabe que são todos os paroxítonos, no caso. É só juntar o S e é nós. E aí a gente tem substantivos terminados em consoantes, aí tem algumas regrinhas. R, Z e N no final, a gente tem o plural com ES. Então, mar, mares, rapaz, rapazes. Essa é uma delícia. Abdômen, abdômenes. Olha só, isso nem parece português, né? Quando você fala. Parece, sei lá, algum feitiço do Harry Potter, né?
Alguma coisa assim, porque você fala, gente, que palavra é essa? E é uma palavra que raramente também a gente vai usar, né, no plural. Não é? A gente geralmente fala abdômen no singular. Né? Imagina um professor, um instrutor físico falando, vamos malhar os abdômenes. Não, fala isso. Fala tanquinho. Então, abdômenes, né? Eu acho que seria o mais comum. Então, Vitória, abdômen, né? Você fala no singular. Eu também já vi. Eu não sei se esse é o caso, porque tem algumas palavras, né, que tem uma forma ali consagrada, digamos, no dicionário, mas às vezes tem uma outra forma de escrita que é tão usada que ela acaba sendo aceita com o tempo. Eu não sei se isso é o caso de abdômen, como você escreveu, mas eu vou dar uma olhada em relação a isso. Aí, substantivos terminados em S, quando oxítonos, formam o plural, acrescentando também ES ao singular. Aí, lembra quando a gente estava vendo quando a gente estava vendo as regras de acentuação oxítona, paroxítona, que a gente viu que muitas vezes elas são mutuamente excludentes, então quando uma acentua, termina de um jeito, ela é acentuada, a paroxítona que termina daquele jeito não é acentuada e vice-versa. Elas têm essa relação de complementaridade. Isso vale aqui também. Então, ó, quando a gente tem o português, a gente tem a tônica na última sílaba, né? O português. Aí eu vou formar o plural com o ES, os portugueses. Mas no caso aqui do lápis, eu não mudo nada. Eu não vou falar os lápises. Isso não existe. Embora também fosse legal se tivesse. Mas a gente fala os lápis, os tênis, os ônibus, né? Então, são exemplos desse tipo de palavras. Estou vendo aqui, vocês estão tumultuando no chat, né? É o Vitor, para variar. Então, aqui comendo umas letras, né? No caso do vou na praia e vou para a praia, não é nem que você está comendo letras, está mudando a estrutura da frase. E isso faz sentido também. Essa coisa do ir em algum lugar é algo que, pelo menos no português brasileiro, a gente usa muito. Ou o chegar em. A gente nunca fala cheguei à minha casa. Fala cheguei em casa, ou cheguei na sua casa, né? Isso são coisas assim meio engessadas da língua, mas eu tenho notado que até às vezes em livros e tal, vai um livro de ficção, que ele não tem um compromisso 100% com a norma culta, você já pode ver, às vezes, algumas frases como chegou em casa, porque é tão comum que ninguém vai ficar olhando, a não sei que seja uma pessoa muito chata, mas as pessoas muito chatas, elas não devem ser consideradas. Aí elas vão ficar, não, mas não é essa a preposição que você usa. Ai, obrigada, Vanessa, eu vou fazer a nova. Óculos, Vitor. Então, isso é um caso que a norma culta diz uma coisa, ninguém obedece, tá tudo certo. E ou você fala os óculos, ou você fala o óculo. Segundo a norma culta, tá? Então, não existe na norma culta o óculos. Quem se importa? Ninguém. Né? Eu nunca falo, ai, cadê? Existe óculos. Ai, cadê meus óculos? Né? Cadê meu óculos? E todo mundo sabe que eu estou me referindo a isso aqui, né? Pois é, que eu adoro que vocês são dramáticos que nem eu. Ah, meu Deus, como assim? Isso não é uma conta, que horror.
Tá? Então, assim, estou informando isso porque, né, bom ter conhecimento, mas ignorem, a não ser que vocês sejam obrigados a colocar dentro da norma culta essa palavra, não leve em consideração. Voltando. Substantivos terminados em al, el, ol e u substituem o plural do L, né, por is. Então, animal, animais, farol, faróis, papel, papéis. Gente, assim, a gente pensa, mas e um exemplo com u? Aí você tem, sei lá, azul, né, azul, azuis. Mas vocês acreditam que eu estava vendo num livro, colocaram Paul, e eu tenho a menor ideia do que é isso, que nem escreve Paul em inglês, sabe? Aí tava lá, Paul, Paus. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu ainda não fui procurar. Então, né? Aí tem esses casos assim, né, Rafael? Animais. Tem uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo, que é degrau, degraus. Muito comum. Muito, muito comum, né? Porque eu acho que as pessoas muitas vezes seguem uma lógica parecida com a do animal, né? Então, porque na fala, não, ninguém fala animal, né? Puxando o L, dobrando o L lá atrás, né? A gente fala como U. É um U mais fraco, mas é um U, animal. Então, quando a pessoa vê a palavra degrau, que é de fato com U, ela meio que por intuição aplica a mesma lógica, mas aí no caso a gente está falando de uma outra terminação, que é a com U, então é degraus, é um ditongo, e a gente só acrescenta o S. Aí as pessoas ainda assim ficam confusas. Sim, devia servir, também acho. A gente vai ficar assim, um ano fazendo aula falando como devia ser, né? Eu vou anotar todas as sugestões de vocês para formar a nossa gramática. Pronto. Mas uma coisa que me ajuda a não esquecer do degrau, degraus, é pensar na palavra grau sozinho. Ninguém fala, está fazendo 37 graus, né? Isso é uma coisa que ninguém fala, pelo menos eu nunca vi. Então, fala, não, tudo bem, a gente fala 37 graus muitas vezes, e é isso aí. E vamos que vamos. Mas vocês entenderam o meu ponto. Voltando. Aí, substantivos oxítonos terminados em il, eu mudo para s, barril, barris. Aqui você tem substantivos oxítonos terminados. Ai, gente, perdão, eu escrevi errado, era paroxítono. Depois eu corrijo antes de mandar para vocês lá no Classroom, porque é aquela lógica do contrário, né? Se é de um jeito com oxítono, vai ser de outro jeito com paroxítono. Então, os substantivos paroxítonos terminados em il, aí eu não vou mudar para essa, eu vou mudar para eis. Então, fóssil, fósseis. Aí, enquanto eu estava preparando a aula, eu vi um negócio muito doido, que era a palavra projétil. Gente, eu fiquei chocada, porque para mim é projétil. E aí o plural projéteis. Mas originalmente a palavra seria uma oxítona. Projetil, projetis. E eu fiquei, o quê? Como assim? Mas assim, de novo, ignorem, porque todo mundo fala projétil, projéteis, e a própria gramática já aceitou, tá? Não chore. Isso, pelo amor de Deus, não chore. Bom, o Rafael fez uma pergunta, eu vou deixar para quem for. Calma, gente, estão fazendo muitas perguntas ao mesmo tempo, calma.
Barril é tipo treta, não é? Não, sem desespero. Calma. Não, fóssil é paroxítona. Eu tenho duas sílabas. Aí já não tem como ser proparoxítona. Porque lembra que a gente Oh, desculpa. fala. O acento não tá. Ah, é 2 sílabas. A gente sempre conta da última para trás. É porque eu esqueci desse negócio da sílaba, eu já estava considerando o acento na primeira sílaba e acabou. Então não pense nesse negócio de primeira sílaba, pense sempre da última para trás, tá? Senão confunde mesmo. Isso é uma confusão clássica mesmo. Assim, vamos lá, gente. De boa errar o plural de óculos na redação, primeira coisa, né? De boa. Segundo, essas coisas, elas não são tão relevantes para a redação, porque dificilmente vocês vão precisar, quer dizer, numa redação vocês nunca vão precisar explicar como que uma palavra é escrita, por que que ela é escrita daquele jeito, né? Isso vocês vão fazer nas questões de gramática, né? Que aí é mais específico. Vocês não precisam saber essas regras para saber como elas são escritas. Essas palavras são escritas. Tem muita coisa que a gente sabe porque é o hábito, né? A gente lê aquela palavra trocentas vezes escrita daquela maneira, vocês falam, vocês escrevem, então muitas coisas vocês já sabem como faz. Então, isso não é uma preocupação, não deveria ser uma preocupação para redação. Lógico, se você tem muita dificuldade com ortografia, então aí é com S ou com X, é com S ou com C, né, coisas desse tipo, aí vale a pena focar nisso para estudar melhor, para praticar e tal. Mas não se preocupem com essa questão de regras, quando a gente está pensando em redação. Essas regras, elas têm alguma importância para a prova específica de gramática, né, de língua portuguesa, aí dependendo do vestibular que você for fazer. E, assim, muito dificilmente vai ser coisas desse nível que é muito conteudista, sabe? Qual que é o plural de fóssil? Não interessa. Isso é uma coisa que ficou lá nos anos 80, esse tipo de questão, assim, em prova. Então, é que essa aula, ela tem muita coisa, muito detalhe, eu não consegui trazer exercício, mas a gente vai fazer exercício depois para vocês sentirem um pouco como que esses conteúdos são cobrados nas provas, se vocês relaxarem um pouco, tá? Eu não quero fazer ninguém chorar, pelo amor de Deus. E aí, só para a gente encaminhar aqui, né, tem a questão da flexão de gênero. Então, aqui a gente pode ver algumas coisas que hoje eu fico pensando, sabe? Eu não acho que o Enem vai por esse lado, mas eu acho que outros vestibulares podem cair um pouco para essa discussão da questão de gênero na língua, porque é uma coisa que tem sido muito falada, né? O Enem eu digo que não, porque, enfim, né? Governo federal, é uma prova do governo federal e eles não vão colocar esse tipo de coisa. Mas numa FUVEST, numa Unesp, numa Unicamp da vida, é bem possível que tenha. Então, essas discussões, né, em torno do sentido político, né, de você colocar as coisas no masculino, no feminino, e falar da questão do neutro também, né, que tem gerado tanto bafafá, né, mas aqui a gente tem uma marca, né, de masculino própria da língua portuguesa mais comum, né, que é o a marca de feminino mais comum, que é o a. E aí a gente tem algumas palavras que são masculinas e terminam em a, são exceções, e isso geralmente tem a ver com origem da palavra, são coisas que a gente não tem como saber, assim, tipo, se você não estuda a origem da palavra,
mas a gente acaba sabendo pelo hábito. Lógico, tem palavras que a gente jura a vida inteira que é de um gênero e depois descobre que é outro. Tem. Eu passei a vida achando que a palavra dó era feminina. Quando eu descobri que era masculina, até hoje eu não consigo usar. Não consigo falar, ai, fiquei com muito dó. Não consigo. Não consigo. Eu falo muita dó e é isso. Assim, me aceitem como sou, sabe? Mas é o dó. Assim, eu fiquei chocada quando eu descobri. Pior, descobri adulta. Já estava na faculdade, entendeu? Enfim, eu sou que nem a Emily. Não aceito, não vou usar. Então, isso que você estava falando, Gabriel, eu que decido o gênero das minhas palavras, aí que tá, né? Uma coisa interessante. Na língua do dia a dia, a gente pode fazer isso. Essa é a beleza da coisa, né? Eu tenho um amigo que todas as palavras que supostamente terminariam em masculino, né? Ele coloca no feminino. Então, que nem, né? Em São Paulo tem o metrô Consolação. Aí ele fala, vamos se encontrar na Consolação? E é isso, sabe? E tem esse tipo de coisa. Que Leôncio? Quem é Leôncio? Meu Deus, eu quase cuspo aqui a água. É mesmo? Eu não lembro disso. Nossa, faz tanto tempo que eu não assisto Pica-Pau. Ele fala sapato? Meu Deus, eu vou ter que assistir. É por isso. Gente, tô chocada. Eu ia perguntar se ele fala meio assim por causa do sotaque ou se ele tinha, sei lá, língua presa. Ou os dois. Uma coisa que é muito comum é ver estrangeiro trocando muito gênero, porque, assim, às vezes a pessoa está pensando como na língua nativa dela, que é o contrário, ela não processa. Às vezes pode estar 30 anos morando no país e ela não processa essas mudanças de gênero, né? Paulina de Gorro, meu Deus do céu, eu tô chocada. São muitos conhecimentos aí de vocês. Aí tem uma coisa interessante aqui. Agora que eu vi como ficou preto. Eu tenho meus toques, assim, com as coisas que eu faço. Substantivos terminados em ão, concretos são masculinos e os abstratos são femininos. Olha que interessante. O agrião, o algodão, o balcão, o feijão são substantivos concretos, são masculinos. Educação, opinião, produção, recordação são abstratos, então são femininos, com exceção do mão, que é concreto e é feminino. E aqui terminamos com a nossa corujinha muito impaciente, falando era mais fácil adotar o gênero neutro de uma vez, ou falar do jeito que vocês falam. Assim, eu escolho o gênero das minhas palavras, né? Então, seria bem melhor. Porque feijoada é feminino? Não sei. Não sei, gente. Não, mas eu entendi o raciocínio, né? Porque feijão é masculino. Eu não saberia. Então, o Rafa termina com A, mas aí que tá. Nem sempre é seguro, né? A gente apostar no A como marca absoluta de feminino, né? Mas, assim, eu devo preparar uma aula extra sobre substantivo, porque é muita coisa, é muito conteúdo,
E também preparar exercício para a gente fazer, porque é bom praticar, e é bom saber como que esses conteúdos aparecem nas provas, né? Porque tudo isso, de um jeito ou de outro, a gente estuda na escola. A questão é entender como que isso é cobrado no vestibular. Então, a gente vai dar continuidade, mas de uma maneira um pouco à parte, que vai ser uma aula complementar, tá? Senão a gente não consegue terminar os conteúdos até o final do ano. Beleza, gente? Parar aqui. Beleza. Gente, só lembrando, tem até hoje para votar lá na enquete que está no canal de informes. Deixa eu só dar uma olhada como é que tá aqui. Que é em relação à oficina, né? Das técnicas de estudo. Então, até o final do dia ainda dá para votar. Semana que vem, a gente vai ter um encontro do nosso grupo, né, de debates sobre relações internacionais e imperialismo, e vai ser bem legal para a gente pensar em várias tretas que estão acontecendo no mundo hoje, né, pensar questões como, né, do Afeganistão, da volta das relações mais imperialistas dos Estados Unidos e tal. E eu vou trazer 2 amigos que são formados em relações internacionais para conversar com a gente. Eles são maravilhosos. Então, vai ser massa. Beleza, gente. Qualquer coisa é só chamar. Boa semana para nós. Estudem. Eu não vi ninguém ainda me entregando no lição de gramática. Estou de olho. Quero só ver como que tá essa situação, viu? Tem um monte de exercício lá, pegando pó no Classroom. Beleza? Sim, tem que dar essas broncas coletivas, assim, para vocês se ligarem.